Fala pessoal, motos e tal, e chegou a hora de falar de um dos assuntos, se não o assunto mais pedido do canal, comando de válvulas. E como é um assunto muito complexo, nós vamos dividir o vídeo em partes, então nesse vídeo nós vamos entender o que é o comando de válvulas, como ele funciona e tipos de comandos, OHV, OHC, SOHC e DOHC, e também vamos falar sobre os motores de motos flathead. Os assuntos complexos como overlap, graduação e a interpretação do diagrama do comando de válvulas, entre outros, ficarão para os próximos vídeos. Primeiramente, vamos entender o que são as válvulas e por que elas são necessárias, depois sim, os tipos de acionamento. Logo acima do bloco do motor, onde estão as peças principais como o virabrequim, pistões e o cilindro, é fixado nele o cabeçote, que é responsável por acomodar válvulas do motor, comando de válvulas, vela de ignição, além de vedar a câmara de combustão, entre outros periféricos, como acessórios e sensores. As válvulas têm a função de liberar ou bloquear a passagem de gases do motor, que são a válvula de entrada de mistura ar e combustível no cilindro, chamada de válvula de admissão, e a de saída dos gases de escapamentos, que é chamada de válvula de escapamento ou simplesmente válvula de escape. Analisando o funcionamento básico do motor de 4 tempos, nós vemos que existem apenas dois momentos que as válvulas atuam. O ciclo do motor começa na admissão, onde o pistão irá descer criando um vácuo. Nesse momento, a válvula de admissão se abre, liberando a entrada de mistura ar e combustível, que vai preencher o cilindro. Então, o pistão sobe comprimindo a mistura. Nesse momento, todas as válvulas devem estar totalmente fechadas e vedando bem, para a mistura não vazar. Logo após chegar no ponto morto superior, a vela entrega a centelha que inflama a mistura, criando uma combustão que empurra o pistão para baixo, gerando um aumento de força do motor. E o pistão chegando no ponto morto inferior, a válvula de escape abre para sair os gases em alta pressão restante da combustão. E o pistão sobe novamente, também empurrando o resto dos gases, e o ciclo começa novamente na admissão. Tanto para admissão quanto para exaustão pode-se utilizar mais de uma válvula. Geralmente os motores possuem em sua grande maioria duas configurações. Duas válvulas por cilindro, onde temos uma para admissão e outra para exaustão, e também 4 válvulas por cilindro, onde temos duas válvulas para admissão e duas para exaustão. Existem motores que usam configurações diferentes, como a Shadow, que usa 3 válvulas, 2 para admissão e uma para exaustão. Existem também motores que usam 5 válvulas ou mais por cilindro. A quantidade de válvulas informada em um motor é dada pela soma de válvulas de todos os cilindros. Por exemplo, se temos um motor de 2 cilindros com 8 válvulas, significa que temos 4 válvulas por cilindro. Se temos um motor de 4 cilindros com 8 válvulas, significa que temos 2 válvulas por cilindro. O número de válvulas por cilindro muda muito o comportamento do motor e é decidido pelo fabricante, que leva em consideração o diâmetro total do cilindro e também o propósito do motor. Por exemplo, para um motor que responde melhor em baixas rotações, geralmente temos 2 válvulas por cilindro, como a Phaser 250. Em um motor com melhor resposta em média ou alta rotação, temos 4 válvulas por cilindro, por exemplo a CB Twister 250. E sim, a CB Twister tem 4 válvulas e será usada como exemplo daqui a pouco. As válvulas possuem um formato cônico, que se assentam perfeitamente em suas sedes, chamada de sede de válvulas. Portanto, ao se assentar na sede, ela sela totalmente a passagem de qualquer fluido através dela. Junto ao corpo da válvula há uma haste, que é por onde a válvula vai ser acionada, simplesmente sendo empurrada ou puxada. Quem faz o acionamento das válvulas é chamado de comando de válvulas. Ele é composto por uma árvore de cames, ou também chamado de árvores de comando, ou simplesmente comando. Ele é composto por um eixo com ressaltos, chamado de came, e são esses cames que girando fazem o acionamento direto ou indireto de balancins que por sua vez empurram as hastes das válvulas, realizando a abertura. E assim que for liberada, a válvula retorna através de uma mola que está acoplada a ela. O eixo do comando de válvulas é conectado ao eixo do virabrequim, e essa conexão pode ser feita por corrente, o método mais utilizado em motos, correia dentada, muito usada em carros, ou engrenagem, mais usada em motores linha diesel pesado, mas já foi utilizado em motos antigamente, só que é um sistema muito ruidoso.
essa conexão é muito importante, pois é necessário um sincronismo perfeito entre o comando de válvulas e o eixo de virabrequim, pois caso contrário, uma válvula poderia abrir ou ainda estar aberta no momento que o pistão está subindo, e isso resulta em uma colisão chamada de atropelamento de válvulas, e isso é caro. Como o ciclo do motor 4 tempos acontece em 2 voltas do virabrequim e o conjunto de válvulas de admissão e escape abre somente uma vez durante o ciclo, o eixo do comando irá girar na metade da rotação do eixo do virabrequim, ou seja, se o motor estiver girando a 1000 RPM, o comando estará a 500 RPM. Se o motor estiver a 6000 RPM, o comando estará a 3000 RPM. Então, sabendo disso, vamos falar sobre os tipos de comando de válvulas. Vocês já devem ter ouvido ou visto as siglas OHV, OHC, SOHC, DOHC e até Flathead, certo? Basicamente, é o tipo de acionamento e a localização do comando de válvulas. Vamos começar com OHV. OHV significa Overhead Valve, que traduzindo significa válvulas na cabeça. Isso identifica que as válvulas ficam no cabeçote, mas a árvore de comando fica no bloco, onde os cames acionam as válvulas indiretamente através de varetas. Esse sistema é bem antigo e foi utilizado, por exemplo, em Harleys, nas antigas CG, onde seu motor era apelidado de motor varetado, em Fuscas, entre outros motores do passado. Agora vamos para a sigla OHC. Essa sigla significa Overhead Camshaft, que traduzindo significa comando no cabeçote, ou seja, o comando de válvulas não está mais no bloco e sim no cabeçote, logo acima das válvulas, e é o sistema mais usado hoje em dia. Mas essa sigla raramente está sozinha, ela se divide em 2 opções, SOHC ou DOHC. Então vamos primeiramente entender o que é SOHC. SOHC significa Single Overhead Camshaft, que traduzindo significa comando simples no cabeçote. Nesse caso, temos apenas um único eixo do comando de válvulas, e é muito utilizado para acionar 2 válvulas por cilindro. Mas existem motores SOHC com 4 válvulas por cilindro, como a CB Twister, por exemplo, onde cada came do eixo aciona um balancim que por sua vez aciona 2 válvulas. E também temos o DOHC, que significa Double Overhead Camshaft, que traduzindo significa comando duplo no cabeçote. Nesse caso temos 2 eixos de comando de válvulas no cabeçote, um eixo para as válvulas de admissão e outro para as válvulas de escape. Então é mais utilizado para acionar 4 válvulas por cilindro, como a CBX250 Twister, ou até mesmo 5 ou mais válvulas por cilindro. E agora vamos comentar rapidamente sobre os motores Flathead. O mais antigo de todos, o Flathead, que significa cabeça plana, é um sistema muito antigo e raríssimo nos dias de hoje. As válvulas ficam acopladas no bloco e tinham uma distribuição de mistura e limpeza de gases de escape horrível e não permitia, pelo seu desenho, uma boa taxa de compressão. Inclusive no passado, existiam motores que somente a válvula de escape era acionada pelo comando, enquanto a válvula de admissão era puxada pelo próprio vácuo de pistão, chamado de válvula atmosférica, eficiência zero, mas era o que tínhamos para a época. There we go. Cada sistema tem sua vantagem e desvantagem. Um SOHC é mais simples e ocupa menos espaço e tem menos atrito comparado a um DOHC, que por sua vez tem melhores condições de acomodar facilmente mais válvulas por cilindro, além de um possível controle variável de válvulas independente para admissão e escape. Mas comandos variáveis ficarão para os próximos vídeos, onde também vamos falar sobre graduação de comando, aprender a ler os diagramas, onde vamos estudar os cruzamentos de válvulas, tempo de abertura, entre outros detalhes que ditam a resposta de um motor, e também os comandos especiais, como os comandos da Ducati e até os hidráulicos. E é isso, pessoal! Se gostou, não se esqueça do like, que ajuda muito o canal. Se inscreva para não perder nenhum vídeo, e aqui vai um super obrigado ao André e ao Lucas,
são os primeiros apoiadores do canal. E para quem não sabe, temos um grupo de WhatsApp exclusivo para membros do canal. Ah, e não esqueça de deixar o seu comentário. Apesar da dificuldade, eu leio todos. Inclusive, sempre que eu leio os comentários, ele está lá.